mesmo tendo unção, você ainda continua com medo de pregar. Veja o porquê, tá? Então, nós vamos falar para aquelas pessoas que já têm a unção de Deus e, mesmo assim, continua com medo de pregar. O que tem de errado aí? O que precisa mudar? Será que nós vamos ver algumas coisas sobre mitos, né? Os mitos sobre a unção de Deus. As pessoas têm algumas coisas na cabeça aí que não é aquilo que realmente representa, né, a unção de Deus. Então, para iniciar, eu quero já pegar a minha Bíblia aqui e explicar para você o que é a unção de Deus, tá bom? Então, um texto muito conhecido dos irmãos, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E aqui nós vemos algo muito interessante, porque a derivação, né, da unção aparece aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que é o quê? Samuel tomou o vaso de azeite e, após ele tomar o vaso de azeite, ele ungiu Davi. Então, o azeite simboliza a unção. O azeite simboliza a unção. Mas a unção é o Espírito Santo? Não. E é isso aqui que confunde as pessoas. Tem muita gente que pensa que o Espírito Santo é a unção. E a unção não é o Espírito Santo. E eu vou te explicar aqui por que não é, tá bom? Então, o que é realmente a unção? A unção é algo dado pelo Espírito Santo para potencializar os dons que há em nós. E aí que está, para potencializar e para nos capacitar, ou seja, nos habilitar a exercer os dons espirituais, tá bom? Então, logo, a unção é algo totalmente espiritual. A unção é algo totalmente espiritual. A unção não vem da carne. A unção não vem de atitudes humanas. A unção é algo totalmente espiritual. Como assim potencializar? Olha só, você pode tocar um instrumento com unção e sem unção, não é certo? Agora, se você tocar esse instrumento sem unção, o máximo que você pode fazer é agradar alguém. Agora, você tocar um instrumento com unção, a unção de Deus, ela tem o poder de usar aquilo que nós temos para potencializar e criar outras coisas mais na vida daqueles que estão nos ouvindo. Um exemplo, Davi. Saul tinha um espírito maligno na vida dele. Então, chamavam-se Davi para Davi ir lá para tocar a harpa. E Davi estava debaixo da unção de Deus. E uma vez que Davi tocava a harpa, diz a Bíblia que com aquela unção que ele tinha ali na vida dele, os espíritos imundos que estavam na vida de Saul saíam. Por quê? Porque isso é a unção. A unção potencializa as habilidades que você tem no mundo e no campo espiritual, ok? Logo, a gente parte para outro pressuposto, que é o quê? Qual é o verdadeiro propósito da unção de Deus na vida de um pregador? Qual o verdadeiro propósito da unção de Deus na vida de um pregador? Interessante isso aqui, né? Então, o propósito da unção de Deus é fazer com que o pregador, sabe,
ele potencialize aquilo que ele tem guardado de Deus dentro dele. Então, se a mensagem que você recebeu da parte de Deus está guardada e viva dentro de você, o Espírito Santo, através da unção, quando ele envia a unção sobre o pregador, a unção de Deus faz com que potencialize essa mensagem e cause efeito de poder na vida do pregador. Logo, aquilo que está sendo transmitido através dele vai aterrissar, ou seja, vai chegar no coração de uma pessoa e vai causar um efeito, sabe? O efeito desejado. É isso que vai acontecer. Então, o propósito da unção é trabalhar o lado espiritual deste pregador, para que quando ele comece a falar, aquilo que sai da boca dele possa encontrar um coração, e ali naquele coração, o Espírito de Deus, através da unção, da palavra, vai trabalhar e cumprir o propósito na qual a palavra está sendo destinada. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, antes, porém, cumpre o propósito na qual lhe apraz. Que o propósito de Deus na vida do pregador é que o pregador seja um comunicador. Ele comunique a mensagem, ele transmita a mensagem. E se ele tem a unção de Deus vai ser responsável para fluir essa mensagem de uma maneira espiritual muito mais poderosa, sabe? Ou seja, a unção, ela trabalha diretamente no lado espiritual do pregador. A unção não trabalha no lado humano do pregador. O que é isso? O que é isso que você está falando? E é justamente já um gancho para o nosso próximo ponto aqui, né? Nosso próximo ponto é a gente entender aqui por que a unção não tira o medo de pregar. Por que a unção não tira o medo de pregar? Porque o medo é uma das coisas que Deus nos colocou no pacote da criação chamado emoções. Deus colocou isso dentro de nós. E uma vez que as nossas emoções são afloradas, elas respondem. E respondem no nosso corpo. Então, por exemplo, quando você é surpreendido por uma pessoa, por algo que você não espera, você está dirigindo aqui o seu carro e, de repente, no cruzamento vem uma moto e, pum, bate do lado do seu carro. O que vai te dar? Vai te dar medo, vai te dar pânico, vai te dar um monte de coisa. Que essas emoções estão embutidas já dentro de nós. E aí o que acontece? Uma pessoa mentalmente saudável, ela vai passar por outros cruzamentos da vida e não vai ter medo. Agora, uma pessoa que não consegue controlar as suas emoções, toda vez que ela passar por um cruzamento, ela vai sentir medo, ela vai ficar apavorada, ela vai ter pânico. Por quê? Porque ela vai lembrar daquela batida que a moto deu no carro dela. Então, aquilo vai ficar armazenado e gravado no subconsciente dela. E isso está onde, pastor? Está no lado humano. E a unção está onde? No teu lado espiritual. Logo, se a unção de Deus tirasse as suas emoções, estava indo de encontro à criação de Deus. Porque Deus criou o homem com o livre-arbítrio. Deus criou o homem com o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio envolve o pacote das emoções. E dentro do pacote das emoções está o medo. Então, por que a unção não tira o medo de pregar? Porque, senão, ia ser algo contraditório à palavra de Deus. Ou seja,
Deus manipulando o homem. E Deus não manipula ninguém, meu irmão. Deus quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Deus quer que nós façamos a obra dele com todo amor, com todo o nosso coração. Deus quer que nós amamos a ele de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força e de todo o nosso coração. É isso aí. Então, a unção de Deus não pode contraditar aquilo pela qual o próprio Deus, sabe? Ele ensina pela sua palavra. A unção não pode fazer isso. Agora, como trabalhar meu lado humano para vencer o medo de pregar? Aí é outros 500. Você está vendo aqui? Que se você orar, se você jejuar, se você ler a Bíblia, você vai ter o quê? Unção. E essa unção vai trabalhar onde? No seu lado espiritual. Mas aí você tem um lado humano. Como trabalhar meu lado humano para vencer o medo de pregar? Você vai trabalhar o seu lado humano primeiro nas suas emoções. As suas emoções. Antes de você preparar um sermão, de você interpretar os versículos da Bíblia, de você se preparar dentro da oratória, você tem que trabalhar as suas emoções. Porque você pode ter um sermão inspirado por Deus, um sermão que veio da parte de Deus, você pode estudar as Escrituras, ver ali certinho os pontos na qual Deus quer que você fale, você interpretar tudo direitinho, você ter já a noção do ambiente na qual você vai falar, oratória, mas se você não conseguir gerir as suas emoções, o que seria gerir as emoções, pastor? Seria você aprender a administrar as suas emoções. E aí que entra o seu lado humano. Ou seja, você já parou para analisar, meu irmão, minha irmã, que a nossa mente ela é como um HD de um computador? E todo HD tem um limite. Tem um limite. Por que geralmente as pessoas surtam? As pessoas surtam geralmente porque o seu HD chegou no limite de um determinado ponto. Então, às vezes, um determinado ponto rouba a paz de uma pessoa ao ponto dela chegar a surtar. Ou seja, o HD encheu. O HD encheu, está cheio de coisas que não iam trazer edificação para aquela vida. Então, o que acontece? Uma vez ou outra, nós temos que formatar o computador. Formatar o quê? A mente. Limpar do seu subconsciente a coisas que alimentam os medos que estão dentro de você. Exemplo que eu vou te dar aqui. Se você já passou por alguma decepção em público, por exemplo, na escola, quando você estudava, aí você foi lá, apresentou um trabalho na escola e os seus amiguinhos ficaram rindo de você, caçoando de você, fizeram chacota de você. Você teve uma experiência na sua adolescência para a juventude amarga, aquilo marcou o teu subconsciente. Então, logo hoje, você fala o quê? Eu tenho medo de falar em público. E, às vezes, você nem pensa por que você fala isso. Você simplesmente solta, você simplesmente fala. Por que você faz isso, meu irmão, minha irmã? Porque algo lá dentro do seu subconsciente manda informação do teu corpo, dizendo assim, olha, você tem medo de falar em público. Mas não é que você tem medo de falar em público, você tem uma questão do passado não resolvida dentro do seu subconsciente. Então, logo, se você não resolver isso aí, sempre
este pensamento do teu subconsciente vai te sabotar e não vai deixar você vencer este medo, que todo medo é uma barreira. Exemplo aqui, ó, vou dar um exemplo. Como esse bloquinho aqui. Vamos supor que aqui está um medo que você tem. É uma barreira. E o que te impede de desfrutar da queda desse muro é você mesmo. É você mesmo. Por quê? Porque o medo, ele é causado na sua mente. Causado na sua mente. Então, uma vez que você conseguir transpor essa barreira, passar por cima dessa barreira, você vai conseguir vencer o medo. E ó, isso aqui não vai fazer mais sentido. Ou seja, não vai haver impedimento. Não vai haver nada que te impeça a romper, a vencer essa barreira. Tá ok? E aí, vamos lá. Vamos lá. Então, fazendo isso, nós conseguimos trabalhar o nosso lado humano, ou seja, administrar, gerir nossas emoções e conseguir vencer o medo. Como a unção pode me ajudar a vencer o medo de pregar? A unção, quando ela está conectada, ou seja, o seu lado espiritual, o seu lado humano estão conectados no mesmo propósito, é imbatível. Você consegue vencer. Você consegue. Por quê? Porque o teu lado humano, ele foi preparado para andar em conjunto com o teu lado espiritual. Só que a maioria das vezes, o que acontece? Não tem esse equilíbrio na vida da pessoa. Sempre um está mais elevado do que o outro. Vamos lá, vamos deixar isso mais claro. Por exemplo, se você ora, jejua, sabe? Ora muito, jejua muito, você está cheio de Deus, aquela coisa toda, mas você não estuda a palavra. E agora eu não estou dizendo ler, eu estou falando estudar. Porque o que vai te dar profundidade é você estudar a palavra de Deus. Então, quando você começa a estudar, você começa a mergulhar. E quando você começa a mergulhar na palavra, isso vai ajudando a trabalhar no seu lado humano. Por quê? Porque você vai ter domínio e segurança daquilo pela qual você vai passar adiante. Então, o medo vem, uma das causas que o medo vem é porque falta no comunicador, no orador, domínio e segurança daquilo que ele vai passar. Então, uma vez que você consegue, sabe, começar a estudar a palavra, você adquire domínio e segurança. E a unção de Deus potencializa esse domínio, essa segurança. Ou seja, logo, se você está pregando pouco, ou se você teve poucas oportunidades, você vai ter dificuldade de se apresentar em público, de se apresentar para pessoas. Só que, à medida que você vai alcançando mais domínio, mais segurança nas escrituras, a quantidade de pessoas que vão te ouvir não vai mais interferir tanto. Por quê? Porque a unção vai vir e vai preencher essa lacuna. Ou seja, você vai praticar, e é como se cada vez que você praticasse, a unção vai fluir mais no domínio e na segurança das escrituras, fazendo você se sentir melhor. Entendeu? Só que aí tem um problema. Você estudar a Bíblia sem ser de maneira sistematizada, ou seja, ter um sistema, uma lógica, não te dá domínio e segurança. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso, né? Eu estudei a Bíblia, irmão, toda. E não foi uma vez só. Eu estudei a Bíblia, não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia eu li. Eu li a Bíblia já 4 vezes.
mas estou falando de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia de maneira sistematizada, você começa a ter domínio e segurança. Ok? E aí a gente parte já aqui para nosso próximo ponto, tá? Os irmãos aí do YouTube, Instagram, Facebook, vamos que vamos. Estamos conectados nas 3 redes, ao vivo aqui. Então vamos lá. Como a unção ajuda a melhorar a minha maneira de pregar? Já está aqui conectado com aquilo que eu comecei a falar, tá? A unção, ela vai potencializar aquilo que está dentro de você. Aí você vê os versículos da Bíblia, né? Algumas coisas, tem gente que leva de maneira sem raciocínio, né? Quando Jesus disse que os discípulos iam passar perseguição, mas eles não se preocupassem, que o Espírito de Deus ia fazer eles lembrar de tudo aquilo pelo qual eles tinham que falar, tem gente que leva isso para o lado da pregação. Só que o contexto ali é perseguição. Jesus estava falando que os discípulos iam sofrer perseguição, sabe? E debaixo de uma unção, o Espírito Santo de Deus ia fazer eles lembrar daquilo que eles tinham que falar. O que eles tinham que falar? Eles tinham que falar do testemunho de Jesus Cristo. Então, não é que a unção de Deus ia tirar o medo deles de falar. O medo está na parte humana. A unção de Deus, através do Espírito Santo, ia fazer eles lembrarem o que teriam que falar. Por quê? Porque tudo aquilo que eles iam lembrar já estavam dentro dele. Lembrar é o ato de resgatar aquilo que está guardado. O ato de resgatar aquilo que está guardado. Então, só o Espírito Santo de Deus consegue acessar o nosso subconsciente, sabe? De maneira rápida. Agora, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, de verdade, sabe? De verdade, para fazer o ID do Senhor, Deus, ele nos capacita espiritualmente. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a parte que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a ter profundidade bíblica. Nós temos que aprender a gerir as nossas emoções. Nós temos que aprender a fazer um sermão, ou seja, organizar aquilo que Deus te dá para você pregar. Nós temos que aprender a interpretar a Bíblia da maneira correta. Nós temos que aprender a falar no ambiente de maneira correta, postura, gesticulação, sabe? Tudo isso é um pacote. Um pacote que está no lado humano, um pacote que está no lado espiritual. E a unção de Deus, ela trabalha diretamente ligada no lado espiritual. Então, como que ela pode melhorar isso aqui? Quando isso aqui, o lado humano, essas funções, 5 funções, estão atreladas na função espiritual que Deus quer que o pregador exerça. Ou seja, se você tem um conhecimento alinhado na direção correta, na direção do teu lado espiritual, a unção vai aperfeiçoar isso, melhorar, moldar isso e trazer uma nova direção, trazer uma visão totalmente mudada, uma visão espiritual totalmente mudada. Então, veja como que a unção trabalha. Como que a unção pode te ajudar a melhorar, né, a sua maneira de pregar. Agora, vencer o medo de pregar, aí, meu irmão, não é com ela, não. Professor, não sei. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia e eu continuo com medo. O que eu estou fazendo de errado? Será que Deus me abandonou? E aí, a maioria das pessoas, o que acontece? Entra em depressão. Entra em depressão. Meu irmão, minha irmã, veja só. Entenda esse negócio aqui.
A unção de Deus não vai tirar o seu medo de pregar, porque isso está nas tuas emoções, no seu lado humano. Se a unção de Deus fizer isso com você, o livre-arbítrio não tem sentido. Não tem sentido, porque uma boa parte das nossas decisões nós tomamos através de emoção. Emoção. Então, imagina se aquilo que Deus colocou em nós, na criação, viesse algo sobrenatural, tirasse sem explicação. Não vai acontecer, irmão. Não vai. É por isso que você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia, que isso vai te dar unção. Mas isso não quer dizer que isso vai tirar o seu temor de falar, a sua preocupação de pregar alguma coisa errada, falar uma heresia, de gaguejar, de estar diante da plateia e tremer, de ter caguetes. Sabe aquelas pessoas? Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Jesus, aleluia, e aleluia. Porque Paulo, aleluia, né, irmão, né, irmão. E são respondentes emocionais que vem da falta de preparação. E numa dessas lives para trás aí, eu falei sobre preparação. Tem vídeos meus aí no Instagram, no YouTube, sabe, no Facebook, falando sobre preparação, gente. Que não tem nada a ver somente em orar e jejuar. Tem outras coisas por trás da sua preparação. Porque o Espírito de Deus fala contigo, ele te revela aquilo que Deus quer passar para a igreja, mas se você não souber organizar isso, filtrar isso, você vai travar. Mas você não está com unção? Está com unção. Mas vai travar, por quê? Porque você é humano. A unção de Deus não te deixa sobre-humano, ela te deixa mais humano. Porque quanto mais humano nós tivermos, mais dependente de Deus nós vamos ser. Está entendendo, irmãos? Então, tem um tipo de evangelho que foi pregado, que foi ensinado, que as pessoas esquecem que são humanos. Nós somos seres humanos. Seres humanos, gente. Temos fraquezas, temos falhas, temos pontos a melhorar, temos coisas na nossa vida que precisa melhorar, mas para melhorar nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. É um conjunto, sabe? É um conjunto na graça e no conhecimento, para as coisas andarem em equilíbrio. Não adianta você estar cheio da graça, cheio da unção de Deus e o seu conhecimento lá embaixo. Ou seja, você vai andar em desarmonia com o espiritual. Então é de suma importância isso aí, tá? E aí vamos lá, mais um ponto. Quais principais medidas eu tenho que tomar para vencer o medo de pregar? Então, as principais medidas que eu vou te dizer aqui agora, que você tem que fazer, sabe? Se você colocar em prática isso aqui que eu vou te dizer agora, são coisas práticas que você já tem que começar a fazer. Você tem que começar a buscar, estudar sobre gestão emocional, homilética, hermenêutica, oratória, tá? Esse é o básico. Comece a estudar, entender. Entenda o seu perfil comportamental, gestão emocional. Entenda os bloqueios que foram causados no seu subconsciente, gestão emocional. Aprenda a fazer um sermão textual, um sermão expositivo, um sermão temático, um sermão objetivo. E aprenda a pregar eles em cada momento. Exemplo, um congresso, uma festividade da tua igreja, algo muito grande. Você vai pregar um sermão expositivo. Um culto de campanha,
Você vai pregar um sermão temático. Um culto de domingo, assim, você vai pregar um sermão, você pode pregar um expositivo, mas você também pode pregar um textual. Você vai no hospital, você vai no presídio, você vai em algum ambiente assim fechado que você tem que pregar rápido, você vai pregar o quê? Um sermão objetivo. Você está entendendo isso aqui? Aí você pega um texto e você começa a aprender a interpretar aquele texto, sabe? Todo texto fora do contexto gera um pretexto. Por isso você não pode cair no erro básico da hermenêutica. Todo texto fora do contexto gera um pretexto. E aí você vai para outra parte, que é o quê? Aprender a falar em público. Estudando isso aqui que eu estou te passando, você já vai melhorar muito. E outra coisa, não deixar de orar, jejuar e ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. 4 pontos. Orar, jejuar, ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. 4 pontos. Mais 4 pontos do lado humano e 4 pontos do lado espiritual. 8 pontos que você tem que se dedicar. E aí sim, você vai começar a ser um pregador acima da média. O que é um pregador acima da média? É um pregador que ele é o pregador mais requisitado da igreja dele. Olha só que coisa interessante. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, eu sofri isso na pele de ser uma pessoa que o pastor dava oportunidade para todo mundo pregar, menos para mim, e depois o pastor só olhar para mim. Então, eu consegui ver um crescimento exponencial ao ponto de representar de 180 obreiros, eu ser escolhido para representar o meu pastor 3 noites no exterior. Então, isso aí é fruto de quê? Dedicação e crescimento nessas 8 áreas que eu falei com você aqui. Gestão emocional, homilética, hermenêutica, oratória, orar, jejuar, ler a Bíblia e estudar a Bíblia. 4 áreas. 4 áreas lado espiritual, 4 área humana. Lado humano. Então, você tendo isso aí ao seu dispor, você vai crescer. Como, pastor, que você descobriu isso? Irmão, eu vivi isso que eu estou falando para vocês aqui. Eu vivi. Sabe? Eu tenho o meu esbocinho aqui para eu me direcionar e não sair do fio da meada. Mas isso está dentro de mim. Eu vivi isso aqui. Eu sei o que é uma pessoa chegar, sabe? Orar, ter uma vida de oração intensa, jejum e tal, se dedicar, ai meu Deus, eu quero pregar. E chegar na igreja e você ouvir uns camaradas que não tem 1/3 da vida com Deus que você tem, 1/3, sabe? Mas que sabe pregar melhor do que você. Machuca, irmão, machuca, sabe? Porque eu achava que pregar era pegar o microfone e sair gritando. O que vem na minha mente eu vou falar. Irmão, não é assim. Quando eu aprendi, sabe? Eu aprendi que eu tinha que organizar o meu sermão, que eu tinha que filtrar o meu sermão, que eu tinha que gerir as minhas emoções, que eu tinha que interpretar aquilo que eu ia falar, que eu tinha que, sabe, me aprofundar. E aí que acontece um negócio muito interessante, que é o quê? É o impacto que a mensagem provoca na vida das pessoas. É surreal. Surreal o que o seu ministério começa a fazer. O que o seu ministério, através dessa junção, começa a provocar na vida das pessoas. E vidas, e mais vidas, e mais vidas começam a ser impactadas. Então, aí você para analisar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Se o medo me travasse e me impedisse, e eu deixasse ser bloqueado pelo medo há 14 anos atrás,
Será que eu estaria aqui hoje? Mesmo Deus fazendo promessas, mesmo Deus, né, trilhando o meu caminho, traçando, me colocando no destino pela qual Ele tinha preparado para mim, será que eu estaria aqui hoje? Não, eu não estaria. Ou seja, eu iria deixar, ó, uma barreira chamada medo no meu subconsciente atrapalhar todo um caminho, uma trajetória que eu tinha para passar. É a mesma coisa, irmãos, usando uma outra analogia aqui, é a mesma coisa quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho e Faraó vinha logo atrás, o exército de Faraó vinha atrás. E ele vai clamar a Deus. Você acha que Moisés não estava com medo de morrer? Com certeza Moisés estava com medo de morrer. Só que Deus tinha preparado um caminho para Moisés. Deus tinha preparado um caminho para aquele povo. Só que precisava ter coragem para passar e avançar naquele caminho. Por isso Deus falou com ele: porque clamas a mim, Moisés? Não é ficar orando, não. Diga ao meu povo que marche. O que você tem na sua mão? E aí é a mesma coisa que Deus está falando com você hoje. O que você tem à sua mão? Olha só, você já tem seu celular, Deus te colocou aqui. Você está aprendendo, você está absorvendo esse conhecimento. Entendeu? Você tem a tua Bíblia, você tem livros, você tem cursos. Irmão, hoje só permanece burro, desculpa a expressão, quem quer ser burro. Porque hoje não tem desculpa. Não é igual no tempo dos apóstolos, não. Jesus morreu, meu Deus. Quem andou com ele é que tinha as informações. E quem não andou com ele? Tinha que colar em quem andou com ele. Hoje em dia, gente, nós estamos vivendo um momento que era para ser o momento mais poderoso da igreja. Porque através da internet, olha só, eu estou aqui na Bolívia, estou falando para pessoas lá no Brasil, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e com liberdade, gente. Isso que é o melhor, com liberdade, para alcançar as pessoas, para falar com as pessoas. Quando Moisés toca na água, Moisés viu que Deus já há muito tempo tinha preparado um caminho para ele. É a mesma coisa, sabe? Aquelas águas é o teu medo de pregar. Então, Deus está te perguntando hoje, o que você tem nas tuas mãos para passar, para romper as águas e cumprir o teu ministério? O que você tem na tua mão? O que você tem à tua disposição para tocar nas águas? Clamar não adianta, você tem que ter atitude. Entendeu? Você tem que ter atitude. Então, você pode ter unção de Deus, mas se você não tiver atitude, você vai continuar travado, como muitos alunos que eu tenho, que estão travados, gente. Totalmente travados. Tá bom? Mas eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha entendido essa aula de hoje. Meu irmão, minha irmã,